Olá, meus queridos, e agora a gente mais uma aula nossa e a gente vai falar sobre peptídeo C. Vocês já conhecem que nas aulas passadas a gente já comentou um pouquinho sobre ele. O peptídeo C é um exame de laboratório que a gente colhe, pode ser feito no sangue ou na urina, tá certo? E o que é o peptídeo C, pessoal? Então veja só, ele é produzido na mesma velocidade que a insulina. Então ele avalia a produção de insulina no pâncreas. Então esse é o exame ideal para a gente avaliar como é que está a nossa produção de insulina no pâncreas. É o peptídeo C. E ele é fundamental, ele tem uma dica aqui muito interessante, porque ele é muito bom, principalmente para aqueles pacientes diabéticos, pacientes que estão utilizando insulina. E aí você às vezes quer saber, e uma das coisas que precisa saber é se esse paciente ele pode ou não deixar de utilizar a insulina se ele se adequar a um novo hábito alimentar, realmente começar a fazer a coisa certinha, começar a comer de forma bem orientada. Muitas vezes esses pacientes eles podem deixar o uso da insulina, mesmo que já começou. E o peptídeo C é um fator primordial para dizer isso para a gente. A gente quer o peptídeo C que ele trabalhe sempre acima de 1, tá certo? Abaixo de 1, ele já vai avaliar que a nossa produção de insulina já não está muito bom. E aí eu vou apresentar a você aqui, pessoal, esse doutor aqui, que é o Dr. Richard Bernstein. O Dr. Richard hoje é uma figura assim extraordinária. Hoje ele tem 88 anos, ele está vivo, ele é diabético tipo 1, tá certo? E é uma sumidade hoje no tratamento da diabetes no mundo inteiro. A sua clínica fica em Nova York e ele tem uma história de vida assim muito bonita. Dr. Richard, ele foi diagnosticado com diabetes tipo 1 quando ele tinha 12 anos de idade. Hoje ele tem 88, tá certo? E aí ele teve muitos problemas assim, quando ele casou-se, e na época quando ele já estava com 30 e poucos anos, ele começou a ter complicações da diabetes. Ele ficou muito preocupado. Ele era engenheiro, formado em engenharia, tá certo? E casado com uma médica. E o que foi que aconteceu? Então ele começou a ficar preocupado, começou a estudar, tá certo? Nessa época aí. E aí ele viu uma propaganda em 1969 sobre o glicosímetro, tá certo? A gente já até falou sobre glicosímetro aqui em aulas passadas. E aí o glicosímetro realmente surgiu em 1969, só que não era aquele bichinho pequenininho, bonzinho de usar portátil, não. Ele tinha normalmente 1,5 kg, tá certo? Era só utilizado nos prontos-socorros para diferenciar pacientes diabéticos descompensados, aqueles pacientes alcoólicos que chegavam inconscientes, tá certo? E custava em média $650 naquela época, né? Então ele comprou esse equipamento, ele pediu a esposa dele, médica, para comprar esse equipamento, ele comprou esse equipamento e começou a controlar a diabetes dele durante várias horas do dia. E aí ele começou a observar, né, que ela sofria várias alterações durante as horas do dia. E aí ele começou a reestruturar a alimentação dele, e ele é um defensor ferrenho que você tem que reduzir os carboidratos para você controlar a sua diabetes. Tanto diabetes tipo 1, como diabetes tipo 2, como pré-diabetes, que aí você nem precisa chegar a se tornar um diabético, tá certo? E ele hoje é uma sumidade no tratamento da diabetes, na diabetes tipo 1, diabetes tipo 2. E outra coisa, pessoal, ele tem 88 anos, ele já ultrapassou muito a média de vida dos pacientes diabéticos. A média de vida de um paciente diabético tipo 1 é em média 60 e poucos anos, 60 a 65 anos estourando. Dr. Richard chegou a 80, ele está com 88 anos trabalhando ativo na sua clínica em Nova York, lá ainda tudinho. E uma das coisas, então, todo paciente diabético, pessoal, pesquisa sobre esse cidadãozinho aqui, que você vai ver que ele é uma grande figura, tem muitos livros, muitos trabalhos publicados, tá certo? E ele só foi ser médico, ele era engenheiro. Ele controlou, ele não era médico, ele conseguiu controlar a diabetes dele, fez o protocolo dele, criou o protocolo dele. Dentro nessas nossas aulas, nós nos guiamos por muitos ensinamentos do que o Dr. Richard ensina. Porque muita coisa que eu estou ensinando aqui a vocês, a gente buscou em o Dr. Richard, tá certo? Então veja só, e ele conseguiu controlar todo esse processo da doença dele sem ser médico, tá certo? Foi só com 45 anos de idade
que ele entrou na faculdade de medicina e se formou em medicina e abriu o seu consultório em Nova York, e até hoje ele está lá nesse consultório e é uma sumidade no controle da diabetes. Então, uma das coisas, por que eu estou falando aqui de peptídeo C? Porque muitas vezes você, que agora está assistindo às nossas aulas, tá certo? Está achando que já faz uso da insulina, logicamente diabético tipo 2, não estou falando aqui do diabético tipo 1 não, diabético tipo 1, pessoal, a gente não tem mais como tirar a insulina de você, mas quanto menor a dose de insulina você utilizar, melhor, quanto menor a variação de picos de glicose você fizer, melhor para a sua saúde, é o que prega o Dr. Richard aqui. Então você tem que ter um controle desse carboidrato para que você mantenha essa sua glicose nivelada, tá certo? E uma das coisas que ele diz é o seguinte: se você é diabético tipo 2, tá certo? Está fazendo uso de insulina, mas se você tiver o seu peptídeo C acima de 1, tem chance de você deixar de usar insulina, sim. Isso não sou eu que estou dizendo, não. Sou o Dr. Richard aqui, que tem mais de 40 anos de experiência só tratando pacientes diabéticos, tá certo? Então, não vá pensando porque você agora, não, eu sou diabético tipo 1, já uso várias medicações, eu estou utilizando insulina. Pessoal, foca na alimentação, tá certo? Foca nessas aulas que a gente está dando, nessas mudanças que a gente está dando. Não é para ficar com fome, não, você já viu que dá para a gente trabalhar sem ficar com fome, tá certo? Então foca nisso que você está aprendendo aqui conosco, e como o Dr. Richard está dizendo aqui, se você tiver o seu peptídeo C, tá certo? Acima de 1, ou seja, você tem uma reserva de insulina ainda interessante produzindo pâncreas, você está produzindo a insulina no pâncreas em uma quantidade boa, que a gente ainda pode pensar em tirar a insulina de você, ou seja, você passar a utilizar só os hipoglicemiantes orais e quem sabe até reverter todo o processo. Então, isso você tem que tentar para a gente ver se a gente consegue. Tá certo? Então, aquele abraço grande e pesquisa sobre o Dr. Richard, que você vai ver que aí é uma sumidade no tratamento da diabetes. Então, pessoal, aquele grande abraço e a gente se vê na nossa próxima aula.